Salve, salve galerinha do Primeirão. E aí, pessoal? Vamos a mais uma aulinha daquelas iradas de literatura para vocês saírem lacrando aí nesse 2020 do poronga vírus aí, né? Coroca vírus, coronóia 2020. Bom, o humanismo, que é o período que a gente tem na nossa aula 8 da apostila 2, é uma fase de transição, tá? Então eu queria que vocês se ligassem que a gente está falando de uma fase de passagem, superação do medievo, de uma era que era a era medieval, em que a igreja era toda poderosa, para uma era que a gente classifica como a era clássica, tá? De valores de resgates, de valores lá dos gregos antigos e tal. Então esse aí é que vai ser o cardápio da nossa aula 8 da apostila 2, justamente para a gente falar sobre esse período chamado de humanismo. Tudo que é fase de transição que a gente vai estudar, a gente vai encontrar manifestações, tendências artísticas misturadas, que é isso que caracteriza, tá, fases de transição. E nesse nosso sentido, a gente tem essa imagem aqui, a imagem já é uma referência claríssima à ideia da punição do pecado, inferno, tá, que é de um autor anônimo lá de provavelmente por volta de 1500, século XVI, por volta de 1500. E o que a gente vê aqui, na verdade, é a valorização dos valores cristãos, o resgate dos valores cristãos, tá certo? Então, se a gente tivesse que classificar uma obra como essa daqui é uma obra que a gente classificaria como uma obra teocêntrica. Mas como a gente está falando de uma manifestação artística, é muito importante a gente salientar que muito frequentemente essas manifestações artísticas vão misturar teocentrismo e antropocentrismo. Ah, por que, professor? Porque vocês não podem esquecer nunca que nós estamos numa fase de passagem, numa travessia, né? A superação da Idade Média, e essa superação da Idade Média vai cobrar da gente esse tipo de percepção. Tem que notar que tem tendências de um lado e de outro, todas as tendências misturadas, tendências da Idade Média misturadas com tendência da Idade Clássica, da Era Clássica, e esse vai ser talvez assim o caráter mais específico, né, mais importante. Vamos sair logo daqui dessa imagem do inferno, uma imagenzinha um pouquinho melhor. O que eu queria que vocês se ligassem aí, que a gente está diante de um período, gente, que começa em 1502, tá, com uma obra de um sujeito chamado Gil Vicente, que é considerado não à toa o pai do teatro português. E quando a gente está falando de teatro português, vocês não podem perder de vista um detalhe fundamental. Nós acabamos de falar disso. Trata-se de obra do gênero dramático, tá certo? Então, em 1502 nasce o teatro português pelas mãos, pela obra desse cara aí chamado Gil Vicente, que é o grande fundador, é o pai do teatro português, tá? Dentre outros aspectos, além desse muito importante para vocês se ligarem, de a gente tá falando de uma fase de transição, e essa fase de transição aqui é uma fase que mistura ideias religiosas e teocêntricas com ideias antropocêntricas, a ideia de às vezes criticar as próprias autoridades, criticar até os próprios religiosos. Isso aí tem muito a ver com a ideia do antropocentrismo, né? A ideia de uma razão sobre a emoção, a ideia da racionalidade. Não, isso está errado, eu tenho que criticar. Tá? Ter essas características do humanismo, a gente tem um destaque todo fundamental para a figura do Gil Vicente. Gil Vicente é o pai do teatro português, é o cara que, obviamente,
é o mais saliente aí, tá? Mas é importante também a gente se dar conta que é justamente nesse período chamado de humanismo que a gente vai ter o expansionismo marítimo português. Pô, 1500 os caras descobriram o Brasil, olha só, 1502 começava o teatro do Gil Vicente, tá? E é importante a gente perceber que esse teatro ele tinha um caráter didático. O que é caráter didático? Servia para ensinar, o teatro servia para formar, lembra? Não tinha escola naquela época. E esse teatro popular, ele serve para falar das virtudes e dos vícios da sociedade. Só que o Gil Vicente era um cristão da gema, daquele sujeito que valorizava a religiosidade cristã, e os valores que aparecem, o ponto de vista que aparece, é o ponto de vista de um homem católico. Tá? Aqui vocês têm uma característica que é uma característica importante, a ideia aqui é uma divisão muito clara entre mocinho e bandido, né, pecado e perdão, entre bem e mal, tá? Então a gente diz que é uma divisão maniqueísta, uma oposição maniqueísta, bem claro, o mocinho é o mocinho e o bandido é o bandido. A gente vai ver que ele cria diversas personagens que são personagens assim que são grandes metáforas, tá? É uma personagem chamada Todo Mundo e outra personagem chamada Ninguém. Ora, todo mundo é uma metáfora, é uma alegoria para a maioria das pessoas. Por quê? Porque representa a ganância, representa o materialismo, representa a gula, representa os excessos de uma maneira geral. Então, o todo mundo é uma personagem alegórica que representa a ideia de que todo mundo tem muito mais vícios do que virtudes. E o ninguém está no campo oposto. E também tem um caráter importante aqui nas personagens que são personagens típicas que ele cria, porque são personagens que representam grupos sociais. Então, vou dizer, ele coloca lá um personagem que é um frade corrupto. Esse frade corrupto ele representa, na verdade, toda a classe dos frades corruptos que a igreja tivesse naquela época. Ele coloca lá uma mulher que arranja encontro para, né, para as garotinhas se casarem na época, alcoviteira, como se chamava naquele tempo, gente. Aí ela está representando o grupo social das alcoviteiras. É importante a gente salientar, no entanto, que ao longo do movimento humanista aí vai acontecer um monte de novidades em Portugal, claro, por causa daquela grana da expansão marítima, tá? Começa a surgir as primeiras coletâneas de poesia, essa daqui é uma coletânea de poesia, o Cancioneiro Geral de Garcia Rezende, ó, que aparece em 1516 justamente para atestar a riqueza, porque Portugal estava passando naquele momento. O senhor tem alguma diferença dessa poesia para a poesia das cantigas trovadorescas aí? A grande diferença é que finalmente separaram música e poesia. Os músicos foram para um lado e os poetas foram para outro. A poesia passou a ser declamada no Largo dos Palácios, tá? Então ficou conhecida como poesia palaciana, a poesia do humanismo. E nesse tempo também cabe a gente realçar, surgem as primeiras histórias de Portugal, tá? A história de Portugal. Esse cara aqui, né, um cronista famoso, Fernão Lopes, e ele é o pai, olha só, o pai do teatro português, é do humanismo e também o pai da historiografia portuguesa. Ele escreve as crônicas dos grandes reis, os grandes heróis da pátria portuguesa, esse Fernão Lopes. É claro que é uma história, né, pessoal, meio idealizada, a nobreza, sempre é mocinho e tal, mas é um momento importante porque Portugal também começa a investir nesses gêneros literários. E um outro gênero literário que também começa a fazer sucesso no humanismo, a ideia das novelas de cavalaria. Eu lembro a vocês que as novelas de cavalaria já eram longas histórias ficcionais, aventuras, muito frequentemente é a história das guerras entre mouros e cristãos, tá certo? As novelas de cavalaria, por exemplo, uma novela de cavalaria deu origem à história do rei Arthur, lá que todos nós conhecemos. Mas o dado definidor e fundamental do movimento vai estar no teatro desse cara aqui, o Gil Vicente. E o Gil Vicente é importante principalmente porque ele escreve dois tipos de peças bem destacados: autos e farsas. O
que são autos? Auto, vocês já tiveram a oportunidade de assistir, ouvir falar do Auto da Compadecida. O que é o auto? É uma peça de fundo religioso com uma moral na história. Tem uma moral da história, a moral da história é que o justo vai ser poupado e o pecador vai ser punido, nos autos do Gil Vicente. Tá? E o que são as farsas? As farsas já não eram peças religiosas. As farsas contavam histórias, tudo em peças de teatro em versos, contavam histórias sobre a mocinha que estava em idade de casar, o jovem que embarcava e ia tentar sorte na África, ia tentar sorte numa das possessões portuguesas e assim por diante. Então nota que as farsas fazem parte do teatro antropocêntrico e os autos fazem parte do teatro teocêntrico. Lembra daquela medida que eu falei lá para vocês? Um outro detalhe igualmente importante para a gente realçar é que é um teatro todo ele escrito em versos, então misturam-se dois gêneros. Ó. Tem o gênero lírico de um lado e tem o gênero dramático de outro lado. A farsa mais famosa dele é a farsa de Inês Pereira. E o auto mais famoso dele é o Auto da Barca do Inferno, tá certo? Então é importante a gente realçar que o teatro do Gil Vicente coloca pela primeira vez também uma série de personagens que, como a gente já falou, representam tipos sociais portugueses. Então é o frade comilão, olha só o frade barrigudão aqui, ó, é o frade comilão. Nota que o frade usa uma arma, ninguém atacaria um frade, ninguém se atreveria a atacar um frade, mas ele usa uma arma, é como a ideia já de ser um sujeito abusado. A Brígida Vaz, que eram mulheres que acabavam arranjando encontros entre as mocinhas e os seus pretendentes, faziam casamento, só que às vezes elas acabavam arranjando alcovas para meninas solteiras com homens casados. Então a Brígida Vaz é uma alcoviteira que representa esse tipo de classe. E o judeu aqui, ó, carregando um bode, ele representa todos os judeus. O glorioso Gil Vicente condenava os judeus, é importante a gente salientar isso. Então tem uma série de características dos personagens do Gil Vicente aqui. Tá? A intenção moralizante a gente já falou, é a ideia de dar uma lição de moral através da peça teatral punindo os pecadores. Mas um detalhe que é importante do Gil Vicente é que a linguagem, muito frequentemente, ela revela o grupo social. Então o Gil Vicente era muito inteligente, gente. O cara que, por exemplo, era um judeu, ele falava de um jeito diferente do cara que, por exemplo, era um sujeito representante do dos plantadores, dos agricultores e assim por diante. Então, ele já tem essa elaboração no texto. A linguagem usada pela personagem revela o grupo social ao qual a personagem pertence. Tá? Os tipos de texto são os autos e as farsas, como a gente já falou, e aqui retorna aquela ideia das personagens que representam ideias, representam conceitos, são muito importantes. Tá? Aqui eu saliento para vocês a importância de um grupo, uma galeria de personagens típicos, né, pessoal? Ele foi o primeiro a fazer. Então ele coloca o onzeneiro. O onzeneiro é o cara que é intrigante, o cara que vive arrumando encrenca, vive inventando encrenca. É o fofoqueiro. Obviamente vai ser punido, né? É um pecador. O Joane, ele é o parvo, ele é o tolo. Ele representa o povo ingênuo, enganado. E ele é um dos que o Gil Vicente salva, um dos raros casos em que ele salva o personagem do inferno, justamente para salientar a crítica social através dessas peças, desses autos que eram peças engraçadas, mas nem por isso deixavam de fazer crítica. Aqui tem o artesão que se aproveita, né, do saber dele para cobrar, para explorar todo mundo. Então a peça do Gil Vicente caracteriza a sociedade portuguesa daquele tempo. Agora dá uma olhadinha no que a gente tem aqui no nosso material com um exemplo do texto teatral. E passando por diante da proa do batel, é o barco dos danados, os condenados ao inferno, assim cantando com suas espadas e escudo, disse o arraiz da perdição desta maneira. O arraiz da perdição é o condutor da embarcação, ó.
É um demônio que é o condutor da embarcação dos caras que estão perdidos. Diabo, cavaleiros, vós façais e não perguntais onde is, e o primeiro cavaleiro, vós, Satanás, presumis, atentai com quem falais. O segundo cavaleiro, vós que demandais, sequer conhecei-nos bem, morremos nas partes do além e não queirais saber mais. Entra cá, que coisa é essa? Eu não posso entender isto. Quem morre por Jesus não vai em tal barca como essa. Tornaram a prosseguir, cantando o seu caminho direito à barca da glória, e tanto que chegam, diz o anjo, ó cavaleiros de Deus, a vós estou esperando, que morrestes pelejando por Cristo, Senhor dos céus. Sois livres de todo mal, mártires da Madre Igreja, que quem morre em tal peleja merece paz eternal. E assim embarcaram. Esse trecho é o trecho final do Alto da Barca do Inferno, no qual raros são os que se salvam. Esses cavaleiros aqui são os representantes da classe dos cavaleiros das cruzadas, como a gente viu. E é importante a gente perceber que quando fala que morremos nas partes do além, ó, pelo contexto histórico, o cara pode imaginar que eles morreram no continente africano lutando contra os mouros que eram, né, infiéis na lógica dos católicos daquele período, tá certo? Aqui a gente tem uma outra peça, essa peça vai servir para vocês nas questões 1 e 2, e eu queria chamar a atenção de vocês que aqui ele classifica aqueles personagens alegóricos lá que eu falei para vocês. Ó. De um lado entra todo mundo, que é um rico mercador, tá? E um outro homem vestido de pobre, e esse se chama ninguém. Então essas personagens aqui representam sobretudo as ideias de que todo mundo é ganancioso, todo mundo quer dinheiro e ninguém quer virtude, ninguém quer, né, fugir do pecado, tá? Então é isso o que essa peça, grosso modo, vai tratar aí ao longo das questões 1 e 2. Já a questão 3 que vocês têm para fazer ali, gente, é a questão que traz uma outra parte de Alto da Barca do Inferno. Eu queria chamar a atenção de vocês que em Alto da Barca do Inferno a gente vai ter diversos diálogos entre os diabos, né? Um que dirige o barco e outro que acaba conversando com as pessoas que vão chegando ali diante do barco, né? E os pecadores, tá? Então é uma galeria de personagens, como a gente viu, todas aquelas personagens que eu mostrei para vocês fazem parte disso. Mas por que Alto da Barca do Inferno? Porque na crendice daquela época, gente, o sujeito acreditava que quando ele morresse, ele ia chegar à margem de um rio, e na margem desse rio haveria dois barcos. Um barco iria para o céu e outro barco iria para o inferno. Então, ao longo da peça do Gil Vicente, ele usa os pecadores que vão para o inferno justamente para mostrar com clareza a ideia de que o pecado há de ser punido, o pecado vai ser castigado, tá certo? Queria chamar a atenção de vocês, por favor, para vocês assistirem a aula, tirarem a fotografia dos exercícios, fazerem os exercícios, esses três aí, e mandarem para mim, para que eu possa controlar a produção de vocês e também controlar para saber a galera está assistindo a aula, tá? Qualquer dúvida é só dar um toque lá que a gente está junto. Estamos junto aí, vamos superar essa coronóia que nós estamos vivenciando. Breve, se Deus quiser, a gente volta para incomodar vocês ao vivo e a cores nas salas de aula, tá, gente? Beijo grande para vocês, uma boa semana para todo mundo aí, molecada, e até a próxima.